Boa tarde, povo de Deus abençoado. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de leitura do livro dos Salmos. Hoje é... qual dia, gente? Oitavo? Eu acho que é o oitavo dia. Eu me preparo antes, eu levo, não, hoje é tal dia. Achei, depois eu esqueço, oh meu Deus. Mas eu acho que já é o oitavo dia. Que bênção, né, queridos? Faltam só 2 meses. Olha que maravilha. Né? Você fala assim, 2 meses ainda? Já se foi mais de uma semana. O Senhor é bom. E a gente vai devagarzinho e vai desenvolvendo o amor e o conhecimento da palavra, porque Ele é bom, Ele tem interesse que você aprenda, Ele tem interesse que você conheça mais dele. Hoje é um capítulo, um salmo só o 18. Ele é extenso, por isso que ele ficou sozinho. Vamos lá então, não vamos perder tempo, e já deixo registrado aí para aquelas pessoas que não puderem acompanhar comigo na live neste momento, mas depois acabam escutando. Inclusive, estou muito feliz por isso, porque eu tenho recebido muitas respostas positivas de pessoas que estão acompanhando essa leitura dos Salmos e têm sido beneficiadas. E eu fico muito feliz com isso, mesmo de coração, porque eu sei que o Senhor continua falando conosco, porque Ele é bom, né, queridos? O Senhor é bom. E quando a gente para poder, um tempinho, você vai ver que não dão nem 20 minutos por dia, e você consegue então ouvir da palavra, ser fortalecido na fé e aprender mais de quem é o nosso Deus, porque essa aqui, ó, é a palavra dele. Vamos lá então? Salmo 18, hoje da nossa leitura. Vitória e domínio. Interessante esse salmo, é que esse salmo está transcrito dessa mesma forma no livro de 2 Samuel, capítulo 22, o verso de 1 a 51. Igual, você pode encontrar lá no livro de 2 Samuel esse mesmo salmo, tá bom? Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, então é um salmo muito específico em que o Davi escreveu no momento de alegria e de vitória, após vencer e ser vitorioso seus inimigos que o atacavam, especialmente Saul, o rei Saul. Então, o que o rei Davi disse? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Lembrando que a palavra rocha aqui é a questão da firmeza que Deus dá, a estabilidade que o Senhor proporciona. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Lembrando então que nesse momento o Davi fala que estava ali na beirada da morte mesmo, porque foi apanhado pelos seus inimigos e amarrado ali como um prisioneiro, mas que o Senhor veio e proveu para ele libertação e liberdade. Verso 6, Salmo 18, 6, para quem está chegando agora. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Pensa que aqui Davi está falando que o próprio Deus ficou muito irado e muito bravo contra os inimigos dele. Você consegue pensar isso quando a gente tem uma atitude de pai mesmo e mãe que vai proteger os seus filhos? Lógico que não nesse nível de ira, mas que a gente fica às vezes bem aborrecido, né? Contra aqueles que fazem mal aos nossos rebentos. E aqui então, Davi também traz essa história de sentir assim, olha, Deus também protege os seus. E ele não fica muito feliz não, quando alguém mexe com os seus. Verso 9, baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão.
Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Pensa a cena, né? De Deus mexendo o céu e a terra e mexendo, né, os trovões e a chuva e desbaratando os inimigos de Davi. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. É lógico, queridos, que tem hora que a gente percebe que vamos sucumbir diante aos problemas e às dificuldades, frente às pessoas que vêm contra, aos levantes, aos ataques, aqueles que maquinam contra as nossas vidas, mas que a gente também aprenda a confiar em Deus como Davi, que mesmo que estivéssemos imersos em águas, o Senhor nos salva de lá, o Senhor se apresenta em nosso favor, e mesmo que sejam pessoas que em número pareçam maiores do que nós temos capacidade de lutar e vencer. Verso 18. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então ele trouxe libertação e liberdade para Davi. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Eu já falei isso algumas vezes e alguns outros salmos que Davi também trouxe essa informação. Fica parecendo que ele é muito arrogante, dizer se eu não peco, eu não tenho problema, se eu faço justiça conforme o meu comportamento, porque eu sou reto de coração. Tá, mas ele está realmente dizendo o seguinte, olha, podem vir contra mim ações negativas, eu vou em favor daquilo que o Senhor espera que eu vá. Então o Senhor pode avaliar e pode julgar e pode condenar e pode corrigir pessoas, os meus inimigos, porque o Senhor não vai encontrar em mim revide, o Senhor não vai encontrar em mim ações que vão contra aquela pessoa. A gente gosta muito de dizer aqui na igreja, no meio dos nossos amigos, que a gente não deve deixar que as pessoas determinem o nosso comportamento. Então se alguém vem com alguma coisa, te oferece alguma coisa má, não seja ele quem determine a sua ação de revidar o mal. Haja em amor, haja em bondade. Porque quando você revida o mal que aquela pessoa te trouxe, você está deixando que ele determine qual é a ação que você tem que ter. E ele não pode ter esse poder. Você é quem tem que escolher o que quer servir ao outro. Se ele tem uma bandeja para oferecer, né, coisas ruins, ofereça você de bandeja as coisas boas que você tem no seu coração e o seu caráter no Senhor. Amém, queridos? Então Davi fala que ele foi íntegro, que ele guardou, e ele se guardou da iniquidade. Então é uma ação mesmo de não permanecer no pecado. Todos pecamos. Infelizmente, né? Eu gostaria de não pecar hora nenhuma, dia nenhum, nem em pensamento. Mas infelizmente nós pecamos. E aí, Davi fala assim, olha, eu me guardei da iniquidade. Eu me guardei de não permanecer pecando. Nós às vezes podemos não... Foge da gente, né, gente? Muitas vezes a nossa ira, o nosso cansaço, o nosso estresse foge e a nossa reação não é adequada. Mas permanecer na iniquidade, no pecado, isso Davi fala com propriedade que ele não fez. E por causa disso, ele diz, daí o Senhor me retribuiu, né? Segundo a minha justiça, conforme aquilo que ele havia feito. Não porque tinha vontade de pecar, mas porque pecou de forma errada, mas se arrependeu. Vamos lá então para o versículo 25. Olha como é que Deus trata o outro conforme a visão de Davi. Para com o benigno, Deus, no caso, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Essas passagens, elas são muito duras, quando a gente diz assim, não se assente à roda dos escarnecedores.
A gente vai e assenta com pessoas que escarnecem, debocham, criticam. E a pessoa fala assim, olha, Deus é inflexível para com o perverso. E nós agimos com flexibilidade para aquelas pessoas más e perversas. Deveríamos agir em conformidade com aquilo que Deus faz. Porque se somos cristãos, somos pequenos Cristo. E deveríamos agir com amor, misericórdia, mas também com retidão e justiça. Vamos finalizando. Ih, tem muita coisa ainda. Vamos lá, vamos correr. Verso 27. Porque tu salvas o povo humilde. Davi ainda falando de Deus. Mas os olhos altivos, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, Davi está contando a forma que ele vence. Ele vence porque o Senhor é com ele e desbarata os exércitos. E acaba e deixa louco, né, os inimigos que vêm contra ele. E ele diz então que o caminho do Senhor é perfeito. E por que a palavra do Senhor é provada? Aqui nesse versículo quer dizer o seguinte: aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, está acontecendo. Eu sou prova de que Deus falou comigo que eu reinaria. Eu sou prova de que eu serei um homem segundo o coração do Senhor, que Deus estaria comigo. E ele então, a palavra de Deus, ela é provada na vida também de Davi. E ele de novo diz, né? Deus é escudo. Queridos, que lindo isso! Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tem uma característica de quem Deus é. Para você dizer, Deus é meu pai, Deus é meu, sei lá. Para o Davi ele era escudo, né? Crie pelo menos uma de quem o Senhor é na sua vida. Versículo 31. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. E aí você fala, nossa, que cruel. Davi foi lá, perseguiu, matou, esmagou os inimigos. Queridos, essa é a realidade. Aquilo que é mal tem que ser esmagado, aniquilado, acabado. Não se tem mais ou menos para lidar com o mal. Aí você fala, mas são pessoas? Não estou querendo dizer que são pessoas ou não são pessoas. Aqui no caso de Davi foi. Mas eu quero dizer que a nossa atitude para com o mal, ela tem que ser positiva, no sentido de ser efetivo e real. E ir até o fim, né? Não se ajeita para o mal, não. Versículo 39. Pois de força me cingiste, Davi falando que Deus fez isso por ele, para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora, como a lama das ruas. Das contendas do povo me livrastes, mas me fizeste cabeça das nações. Olha como é que ele fala da prova, que Deus prova a palavra dele, fazendo com que ele fosse rei, fosse cabeça entre as nações, porque não conheci, povo que não conheci me serviu. Versículo 44. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Vive o Senhor, ele está contando para quem? Para um Deus que é vivo, para um Deus que não está morto, para um Deus que tem ação e tem poder para poder fazer. Viva o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Mais uma vez, gente, o Senhor, Davi nos ensina, aprendamos com ele a esperar a justiça de Deus e não a nossa. Ele então leva para o Senhor a sua queixa
e Deus toma a justiça e a vingança por ele, e não deixando Davi fazer com as suas próprias mãos. Vamos continuar então, terminando o verso 48. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Olha, engraçado, né? Davi foi tão violento e fala assim, Deus só me livrou dos homens violentos. Imagina que violência que vinha contra ele, hein? Glória a Deus. Versículo 49. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor. Outra versão fala entre as nações. Davi iria glorificar o nome do Senhor entre as nações. E cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom. Mais um dia de leitura bíblica. Você que está chegando aí, às vezes não sabe do nosso projeto. Estamos lendo o livro dos Salmos em 68 dias. Hoje já é o dia 8. Olha que bênção, mais 2 meses terminamos a leitura toda. Está no feed do meu Instagram também postado quais são as leituras que faremos naquele dia. Caso você queira antecipar a leitura também e já tirar alguma dúvida, depois fica à vontade. Um grande abraço para você, obrigada a todos os irmãos que estão participando. Como eu também já expliquei, eu faço a live não com o intuito de uma participação, mas lógico que eu fico feliz quando alguém participa e faz comentários como esses. Obrigado, viu, querida? Deus abençoe. E que vocês acompanhem também pelas redes sociais e compartilhem com outras pessoas. O nosso intuito, amados, é levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. É levar e fazer com que as pessoas compreendam que o nosso Deus é maior do que qualquer problema deste mundo. Que o Deus a quem servimos pode fazer o que Ele quiser. Ele pode dar vida e pode tirar. Ele pode curar e gerar a doença. Creia nesse Deus e busque nele a sua força. Não desanime. Os dias são maus e serão piores. Mas você, como eu já disse há 2 dias atrás, você terá a oportunidade nesse ano de ver Deus cuidar de você e de gerar milagres diante dos seus olhos. Né? Isso não é porque nós estamos amaldiçoando ninguém, não é porque nós estamos querendo que isso aconteça, não, é porque é Bíblia e isso vai acontecer, mas também vai acontecer a bondade e a misericórdia para aqueles que servem a Ele. Então vamos apenas confiar. Hoje mais do que nunca precisamos ler palavra e crer que Deus pode, não perder a fé e nem a esperança e nem o amor para com o próximo, tá bom, amados? Beijo para vocês, até amanhã para mais um dia de leitura bíblica do livro dos Salmos em 68 dias. Um grande abraço, fiquem com Jesus, beijos!